Bom dia a todos. Um feliz sábado. Eu achei assim, tem poucas pessoas aqui, estamos num número reduzido, mas acredito que pode ser melhor, né? Então, eu vou repetir e aí vocês respondem. Bom dia a todos. Bom dia. Um feliz sábado para vocês. Que bom é nós estarmos na casa do nosso Deus, para louvar e bendizer o nome dele. Nossa programação está sendo transmitida pelo Facebook, ao vivo. Então, você que está nos assistindo agora, você que está aqui na igreja, você quiser mandar para um amigo, para um familiar, para alguém que gostaria de estar acompanhando a programação, mas não sabe, nós disponibilizamos lá no nosso grupo da igreja o link direto para o nosso Facebook. Então você pode clicar lá nesse link e você vai assistir toda a nossa programação ao vivo. Amém? Que nosso Deus possa ser louvado e agradecido. Do jeito que você está, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa para louvar, para bendizer o teu santo e bondoso nome, Senhor. Queremos te pedir que abençoe a cada um que aqui está, que abençoe os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, que as tuas bênçãos possam alcançar a todos, que o Senhor atenda as orações, atenda os clamores de acordo com a tua vontade, Senhor. Nesse período tão complicado que estamos passando, nós podemos perceber a tua mão, nos livrando, nos abençoando e nos guiando. Fique conosco durante essa programação, que teu nome possa ser louvado, honrado e glorificado nessa manhã de sábado tão maravilhosa. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos cantar Verei Jesus. Esse hino, ele eleva o nosso pensamento aos céus, nos eleva ao nosso Deus de uma maneira especial. Verei Jesus. Cante conosco com essa certeza. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve
Bom dia, meus irmãos. Um feliz sábado. Irmãos, que alegria nós começarmos o louvor ao nosso Deus cantando essa música. Eu creio sim que logo Ele virá. Irmãos, nesse sábado eu gostaria de meditar com os irmãos, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, nos fala sobre a cura de Bartimeu, do cego Bartimeu. Mas eu queria me atentar a apenas um versículo, irmãos, o versículo 51. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 10, no versículo 40, no versículo 51. 46 começa a narrar esse maravilhoso milagre que Jesus faz na vida de um cego. Mas no versículo 51, Jesus, ele faz uma pergunta, e é a mesma pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa manhã. E o versículo 51 diz o seguinte: o que é que você quer que eu faça? Essa foi a pergunta que Jesus fez para Bartimeu. Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia o que Bartimeu queria? Lógico que Jesus já sabia. Bartimeu queria ver, essa é a resposta dele. Meus irmãos, se nessa manhã de sábado você tiver essa oportunidade de falar assim, frente a frente com Jesus, e ele te fizesse essa pergunta, e ele falasse assim: filho, o que quer que eu te faça? O que você responderia? Ah, Senhor, eu quero uma casa linda. Ai, Senhor, eu preciso de um emprego. Jesus, eu preciso de dinheiro. Jesus, eu preciso de saúde. Queridos, qualquer coisa que você precisar, quando nós vermos Jesus, esse seu desejo será satisfeito. Você não vai ter uma simples casinha, não. Nem mesmo uma casa desses luxuosos que temos aqui em Goiânia. Você terá uma mansão. Você precisa de dinheiro, você vai pisar em ouro. Você precisa de saúde, você vai ser totalmente mudado. Você é como eu que perdeu um ente querido, quer muito ver. Essa será a nossa oportunidade, irmãos. Então, queridos, o que você quer? Jesus, ele vai te satisfazer. Pode ser que não seja hoje. Mas quando nós vermos Jesus face a face, todos os desejos que tiver no nosso coração serão satisfeitos. Amém? E é interessante que a palavra do Senhor fala assim, ó: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, quando nós nos agradamos de Jesus, tudo que Jesus faz para nós, a gente alegra o coração. Mesmo que você more num barracão, mesmo que você ganhe um salário mínimo, mesmo que você não tenha carro, mesmo que você não tenha saúde. Então, o convite da Escola Sabatina hoje é: satisfaça os desejos do coração de Deus e Ele vai satisfazer o seu coração. Que o Senhor nos abençoe nesse sábado, que nós possamos ter um sábado cheio de Jesus. Que você, aonde você estiver, aqui na igreja, em casa, que você possa sentir Jesus sentado bem do seu lado, te confortando o seu coração. Irmãos, nessa hora nós vamos ter a oportunidade de nós conhecermos mais uma história através da carta missionária. Gostaria que os irmãos prestassem atenção e que nós orássemos, irmãos. Grandes milagres estão acontecendo em todo o nosso planeta. Sabe por quê? Porque logo nós veremos Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Feliz sábado. A carta missionária dessa semana nos traz a história do nosso irmão Øystein Ragnovik. É um agricultor que vive na Noruega e que tem sobre o título O Cego Espiritual. Ele nos conta a história em que ele participou da pregação de 2 homens. O primeiro, assim, muito bem vestido, até muito bem alinhado, até um pouco arrogante, na opinião dele. Porém, pregou, ele discorreu sobre... A pregação dele consistiu em 2 textos da irmã Ellen White.
até aí tudo tranquilo. O segundo, não tão alinhado, um terno assim um pouco bonito, mas assim um pouco já usado e tudo, pregou sem ler nenhum texto. Ele pregou com o coração. Até ele se sentiu até tocado por ele ter pregado com o coração e tudo. Só que ele se sentiu muito ofendido com o assunto que o irmão pregou. Até o pregador percebeu que ele não estava, que a insatisfação dele em relação à pregação, até o próprio pregador conseguiu perceber. Mas ele continuou, terminou a pregação e logo em seguida cumprimentou, se perguntou sobre a vida, sobre a família, sobre o que ele fazia e tudo. Logo em seguida pediu para orar por ele. Ele consentiu que ele orasse, só que ele não ficou feliz de ter permitido que o irmão orasse. Enquanto ele orava, ficava uma confusão na mente dele, assim, um conflito. Você não gostou da pregação e está permitindo que esse homem ore por você? Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que Deus pedia que ele confiasse nele. Tudo bem. Vida que segue. O irmão pregou, orou por ele e ele seguiu. A partir daí, ele foi estudar a respeito do tema. Ele foi ler a Bíblia, ele foi assistir vídeos, comprou revistas, tudo que falasse sobre o tema. O conflito aumentou, porque ele achou que a verdade dele era absoluta. Ele tinha que provar que o irmão estava errado. Ele passou 1 ano estudando sobre o tema. Ele chegou ao ponto até de achar que Jesus o havia abandonado, porque ele achou que ele estava certo, acima de todos. E durante os estudos ele percebeu que não era bem assim, que vários pregadores adventistas tinham opiniões diferentes. Estudo vai, estudo vem. Ele releu a história do cego Bartimeu. Nesse momento ele foi tocado, porque ele percebeu que, embora tivesse uma visão perfeita, espiritualmente ele era tão cego como Bartimeu. Porque ele queria que a verdade dele fosse absoluta. A partir daí, ele passou a estudar e se lembra. Durante esse estudo, com outra visão, ele leu sobre os discípulos que caminhavam com Jesus na estrada para Emaús. E eles caminhavam com Jesus. Ele fala que eles tiveram um estudo bíblico sobre Jesus dado pelo próprio, mas eles não enxergaram que Jesus caminhava com eles. Os discípulos se lembrou ainda que os discípulos caminharam com Jesus, ficaram com Jesus por mais de 3 anos, mesmo assim, não enxergaram a visão da cruz do Mestre. E ele passou seguido isso, ele ficou 1 ano, depois de 1 ano, ele começou a partilhar essa história nas igrejas adventistas. Ele conta aqui, ó. 1 ano depois, Einstein começou a compartilhar sua história nas igrejas da Noruega. Depois de algum tempo, os líderes da igreja da Associação Leste da Noruega pediram que ele trabalhasse como pastor. Agora, com 61 anos, Einstein ainda possui uma fazenda, mas usa o seu tempo e energia para semear o evangelho. Ele trabalhou como pastor em tempo integral nos últimos 9 anos e hoje lidera 2 congregações em Oslo e Jensen. Ele foi batizado aos 17 anos, ele sempre foi adventista e ele sempre quis ser adventista. Mas, como ele mesmo fala, era espiritualmente cego, até pedir que Deus lhe abrisse os olhos. Desde então, a Bíblia e os livros de Ellen White têm sido a minha vida, diz ele. Agradece pelas ofertas do trimestre de 2017, que ajudaram a transformar o porão da Igreja Adventista do 7º Dia de Betel, em Oslo, em um centro comunitário de influência para os jovens. Que nós possamos, irmãos, orar e pedir o batismo no Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Que nós não queiramos ser como nosso irmão, porque às vezes nas nossas vidas, ou diariamente em nossas vidas, as nossas verdades são absolutas. O nosso desejo é perfeito.
Às vezes nós não, e às vezes a gente erra, mas sinceramente errado, porque a gente acha que realmente a gente está certo. Então, que o Espírito Santo venha nos abençoar todos os dias das nossas vidas, venha nos dirigir e abrir os nossos olhos, para que nós, como com o nosso irmão, não sejamos cegos espiritualmente. Amém? Agora nós teremos a mensagem musical com o nosso irmão Marcos. Deus chamou seus filhos para o céu. Eles fogem dos braços do Pai. Mesmo assim, fez morrer Jesus Cristo para dar vida eterna, vida para nós. Se não fosse o Monte Calvário, se não fosse a morte na cruz, se não fosse o amor do meu Cristo, o futuro não viria para nós. Jesus o Rei nos convida para a vitória, para habitar no lar que Ele nos preparou. E nesse lar o próprio Deus nos espera, com suas mãos, santas mãos, nos abraçar. Se não fosse o Monte Calvário, se não fosse a morte na cruz, se não fosse o amor do meu Cristo, o futuro não viria para nós. O futuro não viria para nós. Amém. Irmãos, nesse momento é o momento melhor da nossa escola sabatina, né? Onde nós temos a oportunidade de recapitular o que nós estudamos. Como vocês estão? Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter a lição geral, né? Pelo irmão Francisco, que com certeza vai ser uma bênção. Oremos então.
Querido Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para com todos nós. O Senhor tem cuidado do teu povo. Nós te oramos, ó Pai, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nesse momento que vamos recapitular a nossa lição, que o Espírito Santo, nosso professor maior, possa falar através do irmão Francisco. Continue conosco, que nós possamos sentir a cada dia a tua presença em nossas vidas. Nós choramos, ó Deus, em nome de Jesus. Desejamos a todos um feliz sábado, que a paz do nosso Deus esteja no coração de todos nesta manhã. Quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, participando dessa escola sabatina, desse culto, nesta manhã, revendo nossos queridos irmãos aqui da Igreja do Palmito. É uma satisfação muito grande. Agradeço a Deus, agradeço ao Tiago Nogueira, que fez o convite. E é sempre uma alegria poder rever vocês e estar juntos louvando o nosso Deus, né? Deus seja louvado com isso. Irmãos, nós vamos então recapitular a lição dessa semana. Como o nosso tempo é reduzido, normalmente já é reduzido, né, a lição. Quando é ali 30, 40 minutos, já é reduzido. E agora nós teremos aí a metade desse tempo. Então, como a lição da Escola Sabatina ela é de forma interativa, aqueles que quiserem participar, eu vou só pedir, por gentileza, que sejam bem resumidos, assim, bem objetivos, tá, na participação, por causa do tempo. Nós temos aí 15, no máximo 20 minutos, né, pastor João? Então, aqueles que quiserem participar, podem levantar a mão, a gente vai dar a oportunidade, tá legal? Vai ser muito bem-vindo a sua contribuição. A lição, ela vem falando a Bíblia e as profecias. Interessante, irmãos, que o único livro religioso que fala de profecias é a Bíblia. As outras religiões, grandes religiões hinduístas e tantas outras, os livros deles não falam sobre profecias. A Bíblia, ela contém 30% do conteúdo da Bíblia profético. E isso é muito bom. Isso é para mostrar para nós, cristãos, que temos a Bíblia como a nossa regra de fé, que devemos estudar as profecias. Devemos dedicar tempo aos estudos da profecia. A própria Bíblia diz lá em Provérbios 29, 18, né, que não havendo profecia, o povo se corrompe. 2 Crônicas 20, 20, por exemplo, fala para crer nos seus profetas e prosperareis, não é verdade? Oséias 4, 6. Então, nós devemos dedicar tempo aos estudos proféticos. E olha, que eu vejo isso aí no cenário que nós estamos vivendo agora, no nosso mundo. Eu vejo Deus no comando de tudo, Deus controlando tudo. Porque, olha só, as lições da Escola Sabatina, elas são realizadas, elas são redigidas 4 anos antes de ser lançadas. Agora, como que Deus, há 4 anos atrás, inspirou pessoas da nossa igreja, líderes, a escrever lições como a de Daniel do trimestre passado, essa agora, não é verdade? Num tempo que nós estamos precisando agora. Chegou o tempo de estudar a profecia agora. Então, olha só, tantas lições estudamos, né? Sofonias, e tantos outros livros, Romanos, e uma lição de falar de profecia antecipando uma pandemia que nós estamos vivendo. É Deus no comando, não é verdade? Então, isso é fantástico. A Comportar tem lançado um livro, O Mistério da Profecia, também fantástico. Para esse tempo nosso, a gente vê Deus encaminhando as coisas. Agora, por que nós temos que ler, estudar as profecias? Porque nós já citamos aqui, né? O povo se corrompe, para a gente prosperar espiritualmente. Mas eu queria que os irmãos, alguém falasse aí um outro motivo por que nós devemos estudar as profecias. Alguém poderia... Irmão Adeilton, por gentileza. Isso é um dos motivos excelente, porque quando acontecer, a gente passa a crer, falar, opa, realmente, né? Isso aqui é verdade mesmo, né? A Bíblia é verdade mesmo. E passando aqui, caminhando para frente, obrigado, irmão Deilton, esse é um dos motivos. E o historicismo e as profecias de São de Domingo ali comentou um pouquinho, e isso aqui, para mim, questão do historicismo,
da história confirmar as profecias, para mim, quando eu me tornei adventista, foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu lembro na ocasião, eu estava ali terminando o ensino médio, que hoje, antigamente falava segundo grau, né? Hoje é o ensino médio. Estava ali no terceiro ano, já terminando, com 17 anos, e eu estudava muito história, mas nunca tinha estudado a Bíblia. E agora, quando eu comecei a ler a Bíblia, principalmente Daniel 2, da estátua, eu fiquei fascinado. Como que deu certinho ali a história, confirmando os dados proféticos. Ali me chamou muita atenção. Então, essa questão do historicismo, irmãos, são alguns métodos que as pessoas usam para estudar as profecias. Existem pelo menos 3 métodos, os mais importantes. Existe o método preterista e o futurista, que foram usados pelos jesuítas e a Igreja Católica, usa muito esses métodos. Preterista é aquele que profecias que já aconteceram no passado. Isso nós estamos estudando agora, não é para agora, isso já foi no passado. Questão aí de, vamos ver aqui para frente, de chifre pequeno, isso aí foi lá para Nero ou outros que viveram no passado, que foi esse chifre pequeno. Ou no futuro, os futuristas, é coisa que vai acontecer lá na frente ainda, não é agora. Isso é para tirar o foco do Papa, que nós vamos ver aqui, que é o considerado o chifre pequeno ali, o poder papal. A gente vai ver isso aqui. Então, não é esse método correto. O que nós adotamos, a Igreja Adventista, nós adotamos o método historicista. O historicista é confirmando a história com os seus dados na profecia. Profecias que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, de acordo com os dados históricos. Cá para nós, irmão, não é porque nós somos adventistas, puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas é o método mais coerente que tem, não é, irmão Deus? É mais lógico, né? É mais lógico. E aí a gente fica assim, fascinado quando a gente estuda essas profecias dessa forma. Questão de acompanhando ali a história. Por exemplo, vamos aqui só um pouquinho, passar rapidinho aqui, a questão da estátua de Nabucodonosor, né? Ali a gente vê de forma sequencial a história dos impérios do mundo e confirmando então a profecia bíblica, que Deus estava querendo mostrar ali o que aconteceria do Império Babilônico até a volta de Jesus. E a gente viu ali, né, a cabeça de ouro, os peitos de prata, ali simbolizando as medopeias, a cabeçura babilônica, os braços. Eu acho interessante esses detalhes proféticos. Os 2 braços simbolizando 2 reis, né, Dario e Ciro, Medos e Persas, é interessante. Né? Lá, e quando é transformado pelos animais, Daniel 7 e 8, ali simbolizado esses impérios por animais, o animal que simboliza a Medo-Pérsia é o urso, de um lado levantado mais alto que o outro, né? Mostrando que um ali sobressaiu sobre o outro, né? Um império, né? O persa sobre o Império Média. Então é interessante, é fantástico a exatidão, não é verdade? Aí a gente vê aqui o terceiro Império Mundial ali, que é a Grécia, né, irmão Ailton? O terceiro Império Mundial. Então ali, com o simbolismo que traz ali, na estátua é simbolizado pelos ventres e o quadris de bronze. E nos animais, qual é o animal que simboliza o terceiro império? A Grécia. O leopardo, muito bem, Messias, com 4 cabeças e 4 asas. Aí eu fiquei analisando, o leopardo, no mundo dos animais, é o animal mais rápido que tem, né? E asas é para indicar que seria de uma velocidade enorme. E aí, estudando a história, nós chegamos à conclusão que o Império Grego foi conquistado de uma forma muito rápida. Muito rápida. Alexandre o Grande foi o primeiro imperador grego mundial, e ele com 22 anos, ele já tinha conquistado o mundo. Com 22 anos, o camarada já era o imperador mundial. Então a gente vê aqui que também esse passou na história, a gente não vai entrar em detalhes aqui que não tem tempo, né? E vem então o 4º Império Mundial, e aí eu quero perguntar para outros aqui. Vamos ver aqui quem pode me responder esse aqui. Essa pergunta é fácil, hein? O 4º Império Mundial, simbolizado lá na estátua. Qual a parte da estátua simbolizava o 4º Império Mundial? A cabeça, o peito, os quadris ou as pernas? Muito bem, Marcelo, as pernas. E esse metal era o quê? Um ferro. O ferro, metal duro. E nos animais, lá em Daniel 7, 8, qual que é o animal que representava o 4º Império Mundial? Não tem nem nome, né, Messias? Era um animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, ok? E olha só a exatidão dessa, a gente está passando um pouquinho, que nós já vamos entrar para o chifre pequeno aqui, que é a lição do próximo dia.
desses 10 chifres, daquele animal terrível e espantoso, 3 chifres seriam desaparecidos, porque surgiria um chifre pequeno. Já estamos entrando aqui na lição do próximo dia aí, tá? Aqueles 10 dedos da estátua simbolizavam também 10 tribos bárbaras que se uniriam e derrotariam o Império Romano. Roma, que foi o 4º Império Mundial, foi o império que mais durou. Ele começou a reinar no ano 168 a.C. e foi até o ano 476 depois de Cristo, ok? Em 476, esse Império Romano foi desfacelado, 10 tribos bárbaras se uniram, invadiram Roma e dominaram o mundo, que surgiu a Europa antiga que nós conhecemos hoje. E nesse período, irmãos, agora, por isso que é bom estudar aqui as profecias, para a gente ver a exatidão das coisas, né? Caminhando aqui para a lição, já que depois a gente volta aqui segunda-feira, vamos só falar em identificação do chifre pequeno, depois eu volto ao princípio de Iano. A identificação desse chifre pequeno. No ano 476, o Império Romano foi desfacelado e estava agora surgindo no cenário religioso uma segunda besta que nós estudamos lá em Apocalipse 13, 17 e 18. Lembra que lá fala que tinha uma besta que sairia da terra, essa besta simbolizava a Roma Imperial, que hoje é simbolizado pelos Estados Unidos, e essa primeira besta estava dando agora autoridade a uma segunda besta que estava surgindo no cenário religioso, que saía da água. Essa segunda besta, irmão, estava surgindo no cenário religioso a Roma papal. Nesse período, 476, foi dada uma autoridade fenomenal a essa segunda besta. E daí em diante, os papas teriam autoridade de mandar e desmandar, fazer o que quiser. E daquelas 10 tribos, que simbolizavam os 10 dedos da estátua e os 10 chifres do animal terrível, 3 tribos não aceitaram o domínio do Papa. Eles não aceitaram, que eram os vândalos, os érolos e os ostrogodos. E por não aceitar, elas foram varridas do mapa. Olha só o poder que tinha esse chifre pequeno, né, irmão Adeuto? Poder fenomenal. Eles não aceitaram e foram varridos do mapa. E as outras 7 tribos que continuaram o domínio do mundo. Então, isso aqui é muito interessante, a gente identificar esse chifre pequeno. Quem era esse chifre pequeno? Que lá em Daniel 7 e Daniel 8 fala desse chifre pequeno, que tem o mesmo significado. Simboliza quem? Roma papal. Pastor Giovan? Poder religioso se unindo agora ao poder civil, né? E estava agora, daquele momento em diante, queridos irmãos, a gente vai voltar lá no princípio de ano. Calma que a gente vai voltar, porque o tempo é curto, que a gente fica meio com medo de não dá tempo de passar tudo. Mas estava então surgindo ali o início de uma profecia também, lá em Daniel, daquela profecia de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Né? E essa profecia dos 1.260 anos. Pois não, Marcelo? Com certeza. Marcelo, você pode ter certeza que nós vamos o final da lição vai comentar isso aí, que essa supremacia papal ela vai ser resgatada. Tá? A ferida mortal foi curada lá no ano 1798, quando finalizou os 1.260 anos dessa supremacia papal. Em 1929, com o Tratado de Latrão, deu então poderes de novo ao Papa, só que a supremacia está para acontecer e a gente sabe que essa profecia está se cumprindo. Né? Logo, logo, a gente vê que Estados Unidos, China, tudo se curva ao Vaticano. Né? Tudo se curva. Então, essa supremacia vai ter, foi muito bom a sua colocação. Irmãos, então ali, quando então aquelas 3 tribos, eles não aceitaram o domínio do Papa, e por isso foram varridos do mapa. E por quê? Porque agora estavam infiltrando dentro da igreja cristã práticas pagãs. Já tinham trocado o sapo domingo, né, Neudes? 100 anos antes, 321, o imperador Constantino, já tinha trocado a guarda do sapo domingo. Agora, doutrinas pagãs, como adoração de imagens, uso de adornos, enfeites, batismo de criança. E aí eu ficaria aqui o dia todo falando de coisas que foram infiltradas dentro do cristianismo, deturpando a doutrina cristã. E aí começou então essa supremacia. Agora eu queria aqui, em rápidas palavras, quem sabe o pastor Giovan, mesmo o Mondeilton, que são pessoas que conhecem bem profecias, pudesse falar para nós aqui bem rapidinho, a devastação do chifre pequeno, que nós já vimos aqui, que na profecia é a Roma papal,
essa devastação de forma horizontal, que simbolizava ali o império, a Roma imperial, e a devastação vertical, aí sim a Roma papal atingindo os céus. Poderia, quem sabe, pastor Giovan, o Adeilton, um de vocês, explicar rapidinho sobre essa devastação horizontal e vertical? E que foi o que aconteceu. A vertical, atingindo os céus. Muito bem. Por aquele líder religioso se colocando no lugar de Deus, ou absorvendo as funções de Jesus. Muito obrigado, pastor. É isso aí, irmãos. Olha só, essa devastação foi geral. A Roma imperial, ela simbolizando ali, ela teve uma devastação horizontal. Acabou com todo mundo que não quisesse aderir a eles. E agora entra no cenário religioso a Roma papal fazendo atuando de modo vertical, os céus. É o que ele falou, usando as prerrogativas de Deus, né? Eu não sei se vocês, mas eu lembro quando uma vez veio o Papa aqui no Brasil, eu morava em Cuiabá, não sei se é João Paulo II, eles falavam João de Deus, né? Tratar como se fosse o próprio Deus. E, 5 minutos? Ok, então eu quero só passar aqui. É uma pena que tem tanta coisa, né, para a gente falar. Mas eu só quero explicar sobre o diano aqui, que eu fiquei para trás, irmãos, sobre o princípio de diano. Quando você estiver estudando profecia, que falar dia, está querendo falar um ano, ok? Princípio de ano. Aí você pode falar, mas lá na criação, eu posso também aplicar esse princípio de ano? Porque lá fala tarde e manhã, houve o primeiro dia? Não, porque lá não é profecia. Aí o contexto lá não é profecia, é literal. Quando o contexto for um contexto simbólico, aí sim você usa o princípio de ano. Daniel, por exemplo, esses animais que nós estudamos, as estátuas, são coisas simbólicas. Então é profético. Aí você usa o princípio de ano. As 2.300 tardes e manhãs é uma profecia, que ali, ela, usando esse princípio, dá 2.300 anos, que iniciou de maneira bem rápida, que tem que resumir, iniciou no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, que era para quando saía a ordem para restaurar Jerusalém, começava a contar essas profecias, que está também aquelas 70 semanas, que é uma outra profecia que está dentro dessa. E foi até o ano 1844, foi o final dessa profecia. Então, irmãos, dia 22 de outubro de 1844, encerrou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e entrou o período do juízo investigativo. Ou seja, Jesus estava tirando as suas vestes sacerdotais, lá no santuário celestial, vestindo as vestes do sumo sacerdote, passando agora para o segundo compartimento, daquela data em diante, fazendo o serviço de intercessão, de investigação. Ok? Essa é a profecia. E as 70 semanas, que está dentro dessa também, era um período que deu para o povo judeu. 70 semanas, fazendo a aplicação do dia ano, dá 490 anos. E aí não temos tempo para discorrer, porque é legal quando você faz ali as divisões. A primeira semana foi já está terminando, 49 anos para construir Jerusalém, foi a primeira semana. Depois 62 semanas, foi o período que levou até o ungido, que foi o batismo de Jesus no ano 27. E aí a última semana, ela foi dividida no meio. 3 anos e meio foi o período que cessou o sacrifício, Jesus morreu na cruz. E depois mais 3 anos e meio para encerrar o período que os judeus tinham como nação, que encerrou no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. De lá por diante, a salvação passou a ser individual. Então, assim, você estudando assim, os detalhes, a gente fica maravilhado com a exatidão da profecia da Bíblia. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a dedicar tempo, porque se tem um tempo para a gente procurar estudar a profecia, é agora, chegou o tempo. Nós estamos sabendo que está caminhando aí para decretos e mais decretos. O Papa vai reunir agora em outubro e ia reunir em maio, com a liderança mundial. Mas devido à pandemia passou para outubro. Agora pensa a força que esse camarada vai para essa reunião. Não é não? O mundo parou, a natureza ganhou, a família, e aí vem com um discurso favorável. Teremos que ter um dia na semana para parar com um decreto. E aí você já sabe qual que é o dia, né? E quem é que não está aderindo a isso aí vai ser perseguido, nós sabemos disso. Vai chegar o momento de confiscar nossos bens, vai chegar o momento de a gente ter que fugir para as matas. Isso vai acontecer, irmãos, isso é profecia. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a nos preparar, porque o tempo está próximo, Jesus está voltando e a gente quer ir para Ele, morar com Ele no céu. Que
Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Nós estamos fazendo novamente aqueles sorteios das famílias. Estivemos parados por algum tempo, né? E eu estou colocando nessa caixinha apenas os nomes das pessoas que se colocaram na lista e alguns que eu vi que chegaram depois que os nomes não estavam na lista. Porque fica mais fácil nós sortearmos aqueles que estão presentes. Porque assim todos, né, vão ser beneficiados pela oração da família. Eu vou tirar aqui no momento, são nome de 4 famílias. Vocês não precisam vir à frente, depois eu vou até vocês e levo. Roselena. William, lá em cima. Eric não veio hoje. Tem alguns nomes aqui que estavam na lista, mas o pessoal não chegou. O meu nome. E Adeilton. Vamos fazer uma oração, né, para essas famílias e que todos nós possamos, durante essa semana, lembrarmos deles. Amantíssimo Pai, estamos muito agradecidos por estarmos aqui na Tua casa de oração. Queremos te pedir que continue nos abençoando, continue abençoando as famílias, derramando bênçãos dobradas sobre cada uma delas e proteção. Esteja conosco neste restante de sábado e também no culto que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Nós estamos agora já partindo para o segundo momento, né? Que é o momento onde nós passaremos ao estudo da pregação, onde nós teremos nossos dízimos e ofertas, onde nós vamos continuar adorando o nosso Deus. E você que está nos assistindo, você pode, ainda dá tempo de você chamar um amigo, aquele familiar, alguém que você queira que assista essa programação conosco, que acompanhe, pode clicar no link, lá no nosso grupo tem um link que envia para o Facebook, eu mandei para algumas pessoas também, espero que todos assistam, que todos possamos adorar o nosso Deus, seja aqui ou aí na sua casa, amém? Vamos cantar a glória da tua presença, esse hino para aconchegar os nossos pensamentos, para nos aconchegar mais ao Espírito Santo, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus e louvarmos a Ele. A glória da tua presença. Neste tempo
Provai e vede. História de hoje: resposta no lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você tá vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu tô aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme? Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar tudo que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso, em gratidão, vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, amável Pai, graças nós te damos por mais uma vez elevamos nosso pensamento e o nosso coração a Ti. Aqui estão as Tuas ofertas, os dízimos, Pai, daquilo que o Senhor nos dá. Que eles possam servir para abreviar a Tua volta, possam servir para ajudar os necessitados e possam servir para a pregação do Evangelho até que o Senhor venha. Te pedimos as Tuas bênçãos, não por nós, mas por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gostaria de convidar a equipe de louvor novamente. Nós vamos estar louvando o nosso Deus. Eu gostaria que vocês que estão aqui conosco, né? Se colocassem em pé, nós vamos cantar o hino Estou Aqui. E você de casa pode cantar conosco também. Pode levantar na sua sala, aonde você estiver, se coloque em pé, respire fundo e vamos louvar o nosso Deus. Estou aqui. Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao teu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui,
lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Bom, esse é o momento de nós elevarmos o nosso coração a Deus e colocar diante dele ali todos os nossos desejos, todos os nossos pedidos, nossa gratidão. Vocês não precisam vir aqui na frente, mas do jeito que estamos, vamos elevar nesse momento nossas petições, nossas gratidões a Deus. Paizinho querido, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos faz sentir a tua presença, mesmo sendo o que somos. Obrigado, Pai, por sondar nossos corações, por revelar a nós, transparecer para nós os nossos defeitos de caráter. É por isso que nós estamos aqui. Reconhecemos essa necessidade de um Deus que nos transforma, que nos purifica. Por isso estamos aqui, porque sabemos que o Senhor também está aqui e deseja ansiosamente fazer em nós essas transformações. Aceita-nos, Pai, aceita-nos o nosso louvor. Todos que vieram aqui nesta manhã, veio porque reconhece que depende de um Salvador, que carece da tua justiça, da graça de Jesus. Alguns estão com problemas físicos, problemas mentais, problemas financeiros, emocionais, mas que o Senhor se faça presente na vida de cada uma dessas pessoas. E que, se for para a honra e glória do teu nome, que todos sejam curados, transformados. Mas o que for preciso nós passar, queremos que o Senhor diga: estou aqui. Assim como naquelas tribulações no mar, o Senhor disse: sou eu, acalma. Que nós possamos, diante das tempestades, da dificuldade que estamos enfrentando agora nesse mundo, também ouvir a tua voz: sou eu. É os passos de um Deus que já se aproxima. Nos tome em teus braços, meu Deus, que a nossa fé diante dessas dificuldades seja provada e aprovada, e que não sejamos como as plantas que têm as raízes sobre as pedras, mas que durante esses momentos de tempestade nós aproveitemos para poder fortalecer a nossa fé, purificar a nossa fé. Nós queremos que o Senhor continue nos falando ao coração nesta manhã de sábado. Que o teu Espírito continue conosco, Deus. Que hoje nós saiamos daqui com a vontade de estudar, com a vontade de compreender e fazer a tua vontade. Que todos saiamos daqui hoje convictos da necessidade de amar o nosso irmão. Que possamos reconhecer nossos defeitos e reconhecer que dependemos da graça de Jesus.
Tome-nos em tuas mãos, meu Deus. Que sempre nós possamos ouvir a tua voz. Estou aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu conversei com o pastor Giovan antes de nós, estava conversando com ele sobre a programação, e o tema que ele vai falar para a gente é um tema muito interessante, muito atual por sinal, né, pastor Giovan? Que Deus possa ser louvado através desse louvor, desse hino que eu vou cantar agora. O céu virá a ti. Essa música fala que o céu virá a nós quando nós por Cristo decidirmos virá aqui para nos abraçar, para nos ajudar. Ou seja, Deus, Ele manda seus anjos, Ele manda o Consolador. Às vezes Ele mesmo vem e nos ajuda, intervém por nós. Ele está aqui, Ele está do nosso lado. Então, o céu virá a ti, se por Cristo, todos os dias, nós decidirmos. Amém? Num deserto estava Cristo, tão cansado e tão só. Por tantas vezes foi tentado, fome e sede suportou, mas manteve o céu em mente, e então o céu desceu a ele. O céu virá a ti, se por Cristo decidires, virá aqui pra te abraçar. Anjos no ar te protege enquanto lutas, e no final vai recompensar. O céu virá mais uma vez, mas para te buscar. Muitas vezes pode um mundo, um deserto parecer. As tentações, a fome, a angústia fazem tua fé tremer. Mas se ainda resistires, virão anjos pra cuidar de ti. O céu virá a ti, se por Cristo decidires, virá aqui pra te abraçar. Anjos no ar te protege enquanto lutas, e no final vai recompensar. O céu virá mais uma vez, mas para te buscar.
Se por Cristo decidires vir aqui pra te abraçar, anjos no ar te protegem enquanto lutas, e no final vai recompensar. O céu virá mais uma vez, mas para te buscar. O céu virá mais uma vez, mas para te buscar. Amém. Bom dia, igreja. Que bom que estamos juntos neste sábado, né? Para nós podermos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui num grupo reduzido. Nós estamos cumprindo as orientações governamentais sobre o protocolo. E isso é importante. E gradativamente é a oportunidade para cada um de nós participarmos aqui na casa de Deus presencialmente, né? Para adorarmos. Que bom. Hoje nós temos uma novidade, né? Porque além da presença de vocês aqui, nosso culto hoje também está sendo transmitido, toda a programação ao vivo, né? Estamos estreando aí hoje a transmissão ao vivo pelo Facebook, e também aqueles que não conseguem assistir ao vivo por algum motivo, lá no YouTube também já está disponível a mensagem de hoje. Deus possa abençoar. Aproveitando, gostaria de lembrar, a divisão preparou um final de semana bastante intenso aí, voltado para a família. E a programação começou ontem à noite. Eu, às 20 horas, assisti a programação, fui bate-papo ali com o pastor Ayrton Killer, sua esposa, mais o casal que apresenta o programa de família na TV Novo Tempo. E eu, a partir do que ouvi ontem, eu posso ter a certeza que a programação a partir de hoje até amanhã vai ser fantástica. Vocês não podem perder. Então, saudamos a cada um de vocês, saudamos aos nossos amigos também, que neste momento estão assistindo a programação aqui do Distrito do Novo Mundo. Queridos, eu acho que cada um de nós, de certa forma, desde quando iniciou esse período de quarentena, nós temos passado por uma série de dificuldades, uma série de problemas que estão sendo administrados, mas não são fáceis. E a pergunta que faço: como é que nós estamos nos portando, administrando essa quarentena nas nossas vidas? Eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado, mas de certa forma, um período desse traz um desgaste e acaba desequilibrando a nossa vida em várias áreas. E eu posso e ouso muitas vezes até afirmar que até a nossa vida espiritual de alguma forma também é afetada. Então nós temos que cuidar para que nós não caiamos. E muitas vezes a gente acaba se acostumando a esse modo operandi aí de estarmos em casa e ficarmos muito, muito tranquilos em relação à nossa vida espiritual, porque a nossa vida financeira, emocional também foi afetada. Mas agora, dentro do ponto de vista bíblico, será que só nós que passamos por essa quarentena? Tem alguém que já passou por essa quarentena e realmente é exemplo para nós, para a nossa vida? A gente sabe que
A gente tem percebido muitas iniciativas de pessoas se solidarizando com as outras através de campanhas de arrecadação de alimentos. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que estão desempregadas, sem acesso a qualquer tipo de recurso, nem o recurso emergencial estão conseguindo para fazer frente às suas despesas de subsistência máxima, que é a alimentação. A gente sabe que a igreja, os cristãos, de uma forma geral, tem o costume de fazer jejum. E muitas vezes esse jejum acaba sendo muitas vezes pequeno, iniciando-se numa sexta-feira e terminando no pôr do sol do sábado, até antes, no horário de almoço, dependendo do horário que nós iniciarmos. Mas você, especialmente, você já passou por um período onde você sentiu fome? Gostaria de que nós conversássemos um pouco sobre a experiência de Jesus. Jesus, ele passou ali pelo batismo, e lá no batismo foi reconhecido pela Trindade, que era o Filho amado de Deus. E após esse batismo, ele foi levado ou impelido ao deserto. Diz o texto bíblico que ele foi impelido para ser tentado pelo diabo. Mateus, abra suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4. Queridos, nós vivemos no mundo um conflito cósmico entre o bem e o mal. Uma guerra aonde Satanás foi expulso do céu e ele veio aqui para essa terra e até hoje ele continua assediando cada um de nós, os seus filhos. E ele, desde a sua expulsão, ele tem um único objetivo: é impedir-nos de olhar para cima, de olharmos para o céu, para as coisas elevadas que nos santificam e nos aproximam de Deus. Que nós, muitas vezes, somos levados ou voltados para estar preocupados com as coisas efêmeras e passageiras aqui desse mundo. Da mesma forma, meus queridos, com Satanás ele procura fazer com que nós possamos olhar para baixo e esquecermos de olhar para Deus, para as coisas mais importantes, elevar os nossos pensamentos. Ele tentou também fazer com Jesus. E agora, quando ele foi lá para o deserto, vocês acham que Jesus ele foi ali deliberadamente para o deserto com o intuito de que fosse tentado? Não. Ele foi para o deserto porque após o batismo ele iria iniciar uma missão muito importante na sua vida. E ele queria estar aí junto com o Pai, buscando dele forças para que pudesse realmente cumprir a sua missão. Então, Jesus ele era guiado passo a passo pela vontade do Pai. E nós somos guiados pela vontade de Deus? Quem é que está guiando a sua vida? Quem é que está guiando a minha vida? Então, Jesus ele não se colocou deliberadamente nesse contexto. Ele não convidou a tentação ali de forma consciente. Nós vamos perceber que nos textos, nos versículos que nós iremos ler, que Jesus, para passar por esse período ali do deserto, ele tinha que, o seu lado humano, como ele era, passar para poder, em outras palavras, dizer para nós: eu passei e sei o que vocês têm passado. Só isso é que nos pode credenciar a Jesus para poder nós compreender a nossa natureza. Agora, Hebreus 4,15 nos confirma, deixem aberto aí, marquem Mateus 4. Nós temos aqui um texto que evidencia que Jesus ele assumiu essa nossa natureza humana, né?
E com ela também veio o risco dele poder ceder ao pecado. E Jesus também estava sujeito, meus queridos, ao risco de um fracasso. De fracassar e de passar por uma ruína eterna. Já imaginaram? Mas a gente conhece o desfecho dessa história, mas o verso 15 diz, e é uma convicção para nós, Hebreus 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas o quê? Sem pecado. Então, meus queridos, aí está a certeza, a garantia de que nós temos de que o que Jesus passou lá na cruz do Calvário, ou lá no deserto, não foi uma farsa. E Ellen White confirma isso. Porque se o que ele passou lá no deserto fosse uma farsa, ele não estaria habilitado para nos socorrer. Então, eu acho que isso para nós é assim, uma coisa que nos deixa bastante tranquilos, né? Porque nós temos um representante diante de Deus, o Pai, que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, Ele sabe tudo o que nós precisamos. E Ele vai providenciar as forças necessárias para que nós possamos suportar. Muito bem. Então, Mateus ele apresenta essas tentações, e eu gostaria que nós pudéssemos começar lendo aí a partir do verso 1. Só que antes, nós vemos o texto no verso 2, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Satanás, ele se aproveita nas suas estratégias justamente das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, e onde nós estamos mais debilitados, que temos a tendência de cair, é onde ele vai nos atacar, ele vai influenciar para que possa minar a sua e a minha vida. E foi justamente isso que ele fez ali com Jesus Cristo. Depois desses 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus teve fome. E Ellen White, no livro Desejadas de Todas as Nações, páginas 118 e 137, nos diz o seguinte: olha, pensem bem, olha a situação de Jesus no final dos 40 dias e 40 noites, segundo Ellen White. De fato, Jesus parecia mais com um ser humano pronto para morrer do que como filho de Deus. Vocês já viram pessoas que muitas vezes, vamos mais distante, talvez não tão perto, mas perto também existe, mas países tipo a Etiópia, que as pessoas passam por fomes extremas. Você olha ali para uma criança, ou muitas vezes para um adulto, e vê ali uma situação do corpo daquela pessoa assim, irreconhecível. E irmão White fala aqui que Jesus estava numa condição que estava praticamente pronto para morrer, porque olhando para ele, a aparência dele não parecia ser o Filho de Deus. E é justamente aí que Satanás procurou tirar proveito, tentar a natureza física do homem, ou seja, ali seria a probabilidade dele ter mais êxito. Então, o que é que ele fez? Verso 3. Verso 3. Ele procurou a atacar justamente o quê? A questão do apetite. Do apetite. Então, a questão do apetite, meus queridos, foi a estratégia aberta de Satanás ali para tentar o Filho de Deus. E ele chegou de uma forma assim muito insolente, com desprezo para Jesus. E a leitura do texto diz o seguinte, que o tentador aproximando disse: se és filho de Deus. O que ele começa aqui a fazer? Colocar em dúvida se Cristo era realmente quem? O Filho de Deus. Ele queria que de alguma forma que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus. Mas, na sequência, diz que se é realmente o Filho, como diz ser, manda que essas pedras se transformem o quê? Em pães.
Veja só, meus queridos. Jesus tinha ou não tinha poder para saciar a sua fome e resolver aquele problema ali? Tinha. Ele tinha como resolver. Mas ele não estaria ali usando o seu poder para si mesmo. O poder de Deus é evidenciado nos evangelhos em várias ocasiões, quando ele serviu, fez milagres, multiplicou pães para atender e ajudar outras pessoas. Ali naquele momento, quando Satanás manda ele transformar aquelas pedras em pães, ele estava insinuando de outra forma que Deus, se ele era o filho de Deus, então Deus era cruel. Como é que Deus havia deixado o seu filho passar por uma situação totalmente desnecessária, como ele estava passando naquele momento? Então, aquela tentação do alimento, do pão, meus queridos, foi uma questão tão real, que Jesus não precisava ter passado por aquilo, mas ele passou porque ele tinha convicção do plano que ele veio para cumprir nesse mundo. Meus queridos, Jesus, ele muitas vezes foi colocado em prova para que pudesse fazer algum milagre. A liderança pedia para que fizesse. E Jesus, todas as vezes que era desafiado a fazer milagres, ele não fazia. E aqui com Satanás, meus queridos, ele se valeu do quê? Ele se valeu do quê? Da palavra? Da palavra de Deus. Ele não entrou num diálogo, ele não entrou numa discussão, ele simplesmente valeu-se das Escrituras para dizer o quê? Está escrito. E o que está escrito? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca, o quê? De Deus. Então nós vemos, passar dessa primeira tentação, Satanás não teve êxito, e ele, na sequência, no verso 5, ele levou Jesus à cidade santa, né? Colocou lá sobre o pináculo do templo. E aí o verso 6, mais uma vez, ele diz, ou coloca em dúvida se Jesus realmente era o Filho de Deus. E o que ele diz para ele aqui? Aí Satanás mesmo usa a própria Escritura, né? Só que ele usa de maneira distorcida. Ele usa ali uma estratégia para mostrar ali para Jesus que ele poderia usar aqui, ou seja, de uma forma enganosa ele tentou induzir a Jesus ali naquele contexto. E mais uma vez ele duvidou que ele era o Filho de Deus. Aí ele usa lá, né, os textos de Salmos 91, os versos 11 e 12, né, e ele aplica esse texto fora do contexto. O que diz aí no livro de Mateus, no verso 6? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas se nós formos pegar lá no texto de Salmos 91, nós vamos ver que Satanás aqui propositalmente, intencionalmente, ele omitiu uma parte do texto aqui. E o texto, na verdade, completo seria aos teus anjos ordenar a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Não que se ele fosse lançado para baixo, os anjos viriam e sustentaria a Jesus. A resposta de Jesus foi muito clara aqui no contexto para Satanás, usando também as Escrituras. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o quê? O Senhor teu Deus. Então, passado essas duas tentações, agora chegou o momento que eu acho que era o clímax das tentações. Jesus foi levado a um alto monte. E lá do alto monte, a Bíblia não menciona, mas a gente estudando e segundo estudiosos, a gente pode entender que está se referindo ao próprio Monte Nebo. E esse Monte Nebo nos lembra de quem? De Moisés, quando ele iria morrer. Ele foi levado e ele teve a oportunidade de visualizar ali toda a terra de Canaã. Então, nós entendemos também que Jesus foi levado ali nesse alto monte para poder Satanás aplicar mais essa última prova para ele. E o que mais impressiona é que Satanás, quando ele
abordou lá na primeira tentação, ele não apareceu como ele realmente era, o anjo que tinha perdido a luz, como Lúcifer. Ele apareceu como um anjo de glória. Mas agora, nesse momento, meus queridos, a irmã White diz que ele tirou a sua máscara. E ele apareceu ali realmente como ele era, para poder tentar a Jesus nesse momento aqui. E aqui, mais uma vez, ele disse, mostrou, né? Todos os reinos do mundo, verso 8, e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado o quê? Me adorares. Coisa tão pequena. Eu sou o príncipe deste mundo. E tudo isso que você está vendo aqui, ó, do alto desse monte, tudo isso vai ser seu. Se você simplesmente numa situação muito ínfima, vai fazer o quê? Simplesmente você vai prostrar diante de mim e vou te dar tudo isso. Será que nós, muitas vezes, nós não estamos também caindo nas ciladas do inimigo e nos entregando facilmente por uma coisa tão pequena que muitas vezes vai se tornar um problema tão grande na sua e na minha vida? O príncipe deste mundo, meus queridos, tinha ido a Cristo oferecendo satisfazer os apelos humanos. O que ele estava preocupado em suprir nas nossas ansiedades humanas, ou no caso ali de Cristo? Suprir as necessidades materiais. Ele queria oferecer o privilégio da desobediência, sem ter consequências. E com isso, se Cristo caísse, ele receberia orgulho, iria obter orgulho e popularidade. E além do mais, teria poder e autoridade sobre os outros. E o verso 10 conclui dizendo o seguinte: e então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E o que aconteceu logo após essa última tentação? Nós vemos que o diabo se retirou. E naquele momento, os anjos de glória vieram para poder servir ao Senhor. O diabo, meus queridos, tinha tentado a Cristo de todas as formas, mas ele não tinha poder de fazer Cristo pecar. Da mesma forma acontece conosco. As tentações podem vir, existem algumas fases da tentação. Mas se nós estivermos realmente alicerçado em Cristo, nós não iremos cair nas tentações. Ele não tem poder sobre nós, assim como não teve poder sobre Cristo ali de fazê-lo pecar. A menos que nós, em nosso coração, nós consintamos para que isso aconteça. Gostaria de convidá-los para a leitura do último texto, lá no livro de Tiago. No capítulo 4, o verso 7. Aqui está, para nós, meus queridos, a garantia. Tiago 4, verso 7. Último texto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Então, Jesus, como um de nós, ele passou pelas tentações do deserto, e nós também temos condições de vencer todas as tentações que Satanás e as armadilhas que ele colocam diante de nós. Que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos realmente ter a percepção de que é maior aquele que está do nosso lado do que do outro lado. Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos cantar Permaneça em Mim. Que esse Jesus que nós ouvimos, agora o pastor Giovão fala sobre ele permaneça em nós, no nosso lar, onde nós formos, onde nós estivermos.
Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Como acabamos de cantar, Senhor, habita em nós e permanece em nós, para que nós possamos não cair nas ciladas do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E ao sairmos, não nos esqueçamos que não podemos nem nos abraçarmos, nem tocarmos nas mãos, cumprindo assim o protocolo, tá bem? Deus abençoe a todos e tenham um final de sábado feliz.